O Supremo Tribunal Federal considerou que é constitucional a apreensão da carteira de habilitação e o passaporte de quem não paga uma dívida. E para entender melhor essa determinação, que tipo de dívida leva a esse ponto, eu vou conversar com o advogado Aguinaldo Bastos. Doutor, é uma ótima noite para o senhor, primeiramente. Muito obrigado por nos atender e explicar um pouco desse processo todo. Um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Rafael. Satisfação, prazer estar aqui para esclarecer a todos os telespectadores a respeito dessas medidas aí, principalmente no que tange a impedir candidatos de realizarem concursos públicos, né? Até uma situação interessante para a gente conversar. Doutor, quero começar de fato pelo início. Que tipo de dívida é que nós estamos falando nesse momento que chega a uma medida como essa? É interessante o candidato, principalmente a pessoa que ela tem interesse em fazer concurso público, até porque muitas pessoas elas querem um concurso público para melhorar as condições de vida, para melhorar as condições financeiras. Ela usa o concurso público como forma de ingressar em um cargo para poder se ascender socialmente, né? Melhorar as suas condições socioeconômicas. E essa decisão do STF, ela é uma decisão aí que veio para validar principalmente situações onde a pessoa ela sofre uma ação judicial e ela é uma devedora que não está pagando as suas dívidas, e aí como forma coercitiva, ou seja, como medida coercitiva, que a gente fala é uma medida forçada da justiça de fazer o devedor cumprir com a sua obrigação. Então é importante ressaltar que não é quaisquer dívidas que pode fazer a pessoa ser impedida de participar de concurso público. A pessoa tem que sofrer uma ação judicial. Essa ação judicial, o juiz tem que entrar em processo de execução e na hora que o juiz for executar a dívida, o devedor não está pagando a dívida, está se esquivando de pagar a dívida, aí sim pode ter uma medida mais grave, uma medida mais incisiva, que seria essa questão de impedir a pessoa de fazer concurso público. Doutor, há uma exceção, pelo menos que aparece dentro desse texto, que seria dívida com alimentos. Quando a gente fala alimentos, parece uma coisa muito vaga. Eu queria entender esse ponto e essa configuração. Do que a gente está falando quando fala que dívidas com alimentos não entram nessa penalidade? Bom, essa questão de dívida de alimentos, a própria palavra alimentos, ela está muito relacionada com a questão de remuneração que a pessoa recebe, salário que a pessoa recebe, que tem a ver com pagamento de alimentos, né? Por exemplo, honorários advocatícios, a própria pensão alimentícia que a pessoa ela paga ali, que é referente à alimentação da pessoa, no sentido, esses alimentos, ele está muito relacionado com a remuneração que a pessoa recebe, que vai gerar ali alimentação para casa, no caso até do salário da pessoa. Por exemplo, o dono de uma empresa, que ele entra numa condição ali que não tem condições de pagar o trabalhador. O salário do trabalhador é uma relação de que envolve alimentos, né? Envolve os alimentos da pessoa, e também a questão de pensão alimentícia também está relacionada. Só que é importante ressaltar que a pessoa só será impedida de fazer um concurso público se houver uma determinação judicial impedindo a pessoa para tal. Não basta a pessoa estar meramente inadimplente, não basta, até porque nós temos aí quase 80%, né, segundo pesquisas aí, que fala de pessoas que estão em condições de dívidas, né? Então não basta o mero inadimplemento, é preciso haver uma decisão judicial determinando essas restrições para a pessoa. Doutor, é importante esse ponto que o senhor traz, e quando nós falamos a chegar nesse ato de tirar a CNH, impedir que alguém participe de um concurso e temos uma decisão judicial, a justiça é acionada pela empresa na qual a pessoa tem a dívida, não é um ato praticamente automático, você não me pagou, então dentro do meu regimento eu vou retirar a sua CNH, eu quando digo estabelecimento. Essa empresa precisa acionar a justiça para ter uma decisão favorável e nessa decisão a empresa precisa solicitar que essa seja a penalidade. Perfeito. Deve haver uma determinação judicial nesse sentido. Então, a decisão judicial que vai abranger, não basta a pessoa ficar inadimplente, né? Não basta a pessoa ter dívidas. A pessoa precisa, de fato, sofrer uma ação judicial e nessa ação judicial a pessoa precisa estar esquivando de cumprir a obrigação e aí o juiz determina como medida coercitiva. O que significa medida coercitiva? É uma medida mais firme para forçar com que a pessoa cumpra com a obrigação de pagar a dívida. Doutor, suponhamos que alguém passa por esse processo, perdeu a CNH, não conseguiu prestar o concurso e também o seu passaporte. Esse ato de reverter a penalidade é já pagando essa dívida, um ato, por exemplo, de entrar num parcelamento, suponhamos que a pessoa também não tem o dinheiro para fazer o pagamento total. Essa é a maneira de reverter a decisão da justiça? Sim, porque no momento que a pessoa já dá um sinal
de quitação da obrigação que está sendo imposta, ela está se isentando dessas medidas coercitivas. A medida coercitiva são apenas medidas que nós utilizamos ali na justiça para forçar o devedor a pagar a dívida. Então, é no sentido de gerar uma situação mais agressiva, né? Porque a pessoa ficou devedora, a pessoa não está pagando, está se esquivando de pagar. Então, da mesma forma, a questão da apreensão do passaporte, a questão de impedir a pessoa de fazer concurso público, da pessoa participar de licitações, isso são medidas para forçar a pessoa a pagar o que deve. Então, se a pessoa dá um sinal ali para poder pagar a medida, essas medidas elas podem ser isentadas ali porque a pessoa já deu sinal ali que vai cumprir a obrigação. Doutor, sem dúvida, é algo muito significativo. A gente precisa tocar nesse assunto para alertar as pessoas e verificar o que pode ser feito a partir de agora, quando às vezes a situação fica muito mais complicada do que se imagina num ato na justiça e levando a esse ato de reter essa documentação que é tão importante, e isso mostra o que o senhor está dizendo. É uma medida muito específica para evitar que os gastos e também as dívidas continuem crescendo. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui para esclarecer esses pontos e também para ajudar quem nos acompanha nesse momento. Muito obrigado. Igualmente, muito obrigado. Uma ótima noite a todos. Até.